Gabriel, boa noite. Oi, Spencer, tá me ouvindo? Tá me escutando bem? Tô sim. O áudio tá ótimo. Vamos começar então? Vamos sim, vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite oficialmente a todas e a todos. Estamos iniciando essa live, é a primeira live que eu promovo, né, pelo meu Instagram pessoal. E aí, não sou muito de fazer lives, né, pelo meu Instagram pessoal, mas com um convite de um amigo especial, né, não podia negar. E hoje o tema já fala sobre isso. Vamos discutir a importância da amizade, refazendo um debate que ocorreu em 2018. Né? Após 2 anos, acho que as perspectivas mudam e temos algo mais a dizer, uma pandemia que também traz outras perspectivas e o amadurecimento pessoal e da própria relação. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Medeiros, eu sou psicólogo formado pela UPE, fiz meu mestrado em saúde mental também por lá, e hoje estou no doutorado de psicologia clínica da Católica. Estou recebendo o professor Spencer Júnior, psicólogo, doutor em neurociências pela Federal, pós-doutor em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, e professor, orientador e hoje colega de profissão e amigo. Eu convidei com o Spencer da gente fazer 2 blocos. Eu vou fazer uma breve introdução e provocá-lo. Né? Ele vai desenvolver e vai devolver para mim. A gente vai ficar nesse bate e volta, né, durante essa hora que o Instagram disponibiliza. Então, Spencer, durante todo o segmento do pensamento ocidental, desde os filósofos gregos, a gente vai pegar Aristóteles, Ética Nicômaco, a gente vai pegar Epicuro, sempre elencando a amizade enquanto um objeto da vida pública, né? Enquanto a amizade enquanto uma ação política, algo que se dá no âmbito da igualdade, né? Longe desse espaço privado onde há hierarquias familiares, mas num espaço onde todos podem discutir ideias, onde todos podem colocar contrapontos, e a gente vai passando o tempo e outros filósofos e pensadores também vão desenvolvendo esse pensamento. A Hannah Arendt, ela vai dizer que toda ação, né, de amizade é uma ação política, porque nós temos ação e o discurso que nos faz iguais e diferentes, né, ao mesmo tempo. E se a gente puder pegar dentro da psicologia, a amizade é quando a gente autoriza um outro a poder fazer esse contraponto a nós, não é? Essa amizade que não requer uma autoridade que vai dizer para mim o que eu devo fazer, mas eu autorizo essa pessoa a poder fazer esse contraponto a mim, e justamente na diferença desse outro, eu consegui me reconhecer. Né? Eu acredito que uma das maiores importâncias da amizade é o contraste. Né? É nesse encontro de diferentes em um ambiente onde não há necessariamente uma hierarquia, esse contraste faz cada um se reconhecer enquanto um diferente, e isso traz muito desenvolvimento pessoal, né? Isso é um fator importantíssimo de preservação de saúde mental. Então, eu começo te provocando da seguinte forma, Spencer. A amizade, ela ocorre necessariamente em um espaço entre iguais, e segundo, a amizade ela se dá justamente pelo contraste, ou a amizade também pode se dar, né, por similitudes, por igualdades? Muito bem, Gabriel, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Há uma definição antiquíssima do Pitágoras a respeito do outro como sendo uma espécie de um segundo eu. Mas existe uma definição que contraria essa propositura pitagórica que o outro é um segundo eu, que é do Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, quando ele diz o seguinte, inclusive dialetizando com o próprio Pitágoras: o outro não é um segundo eu, o outro é um primeiro tu. Então, partindo aí da sua pergunta, eu diria, se é um primeiro tu, a gente está demarcando uma singularidade, uma individualidade, uma alteridade. Essa alteridade, obviamente, ela é composta por fios finos de afinidades,
que aí também chega a uma outra questão a qual você se refere. Será que há similitudes? Obviamente. Mas não há uma, vamos dizer, similitude simétrica. É uma similitude assimétrica, onde permite que haja demarcação dessa alteridade, da existência desse outro. E é muito interessante pensar essa amizade como uma abordagem compreensiva do outro, que eu posso discordar desse outro, eu posso contrariar esse outro, eu posso exercer essa função política, que é de natureza dialética, seja na esfera pública e muito mais ainda na esfera privada, justamente emoldurando a tela sensível que une duas pessoas que vêm pelas afinidades, caracterização da similitude, a demarcação de um outro que não sou eu, que tem características que não me pertencem, mas eu interajo, empatizo com esse outro e me enriqueço. Porque um pressuposto da amizade é a admiração. De fora, miração, mirar. Mirar fora de mim para poder me enriquecer. Então, a amizade é produto de similitudes assimétricas, com caracterização da individualidade do outro, que me permite contrariá-lo, mas me permite interagir com esse outro, para que, através das divergências, cheguemos às convergências. A mais bela definição que eu encontrei sobre amizade, que vem do próprio Aristóteles, é a seguinte: a amizade é uma alma com dois corpos. É uma alma com dois corpos. Então, nós temos aí um espírito que cria uma aura envolvendo essas duas individualidades e compondo uma espécie de terceiro campo. Esse terceiro campo, que é o intersubjetivo, é o espaço entre a minha pessoa e o do outro, é onde tem um depósito, vamos dizer, afetivo, que eu passo a trabalhar com esse outro no exercício dessa amizade. A amizade, eu diria, numa concepção aristotélica, ela perpassa 3 níveis que a gente pode encaixar hoje no nosso modelo de sociedade pós-moderna, vamos dizer assim, ou hipermoderna, depende aí da perspectiva sociológica. A amizade de natureza utilitária, que é vivida por interesses, o Aristóteles faz essa classificação, que são aquelas amizades que se compõem por circunstâncias, você se aproxima do outro, cultiva a relação, tipo um chefe com um liderado, ou alguém que você tem o interesse de tirar alguma coisa em proveito pessoal, ou até mesmo numa certa troca, mas desde que haja um interesse como elemento fundacional dessa relação. Isso acontece muito, por exemplo, você faz a faculdade e você tem aqueles amigos que só se mantiveram como amigos durante os 5 anos de graduação. Depois, cada um para o seu lado, e não mais se falam. Existe o segundo nível, que é a amizade promovida pelo prazer. Os chamados encontros de amigos sentados à mesa dos bares. Pessoas que se unem para debater assuntos gerais, tomar uma cervejinha, conversar coisas, como diria Heidegger, tagarelices gerais, mas que não passam disso. Não tem o aprofundamento ao qual se refere Aristóteles no terceiro nível, que ele chama de filia. Por isso, a amizade, ela é uma espécie de amor, é uma espécie de afeto. E que amizade seria essa, como caracterização de filia? E aí entra um aspecto muito relevante. Só é possível ser amigo do outro quando você tem virtudes, porque a amizade pressupõe virtude, pressupõe caráter e pressupõe ética. E é um dado muito interessante isso, como numa belíssima amizade que ocorreu entre 2 grandes filósofos do século XIV, Michel de Montaigne e Etienne Laboissy, autor de uma célebre obra, Servidão Voluntária. E o Etienne Laboissy tem uma frase muito interessante quando ele diz o seguinte: as pessoas não éticas não têm amigos, têm cúmplices. As pessoas éticas têm amigos. Então, o terceiro nível de amizade, que é a amizade como filia, uma espécie de amor,
que se relaciona com esse outro nessa propositura que você levantou de similitudes, contrariedades, é justamente o campo, vamos dizer assim, dessa filia, que é o campo da virtude. Ou seja, eu só posso ser amigo do outro quando eu tenho uma ética, quando eu tenho uma composição, digamos assim, de virtudes. Então, é praticamente inseparável quando você vai estudar uma amizade entre duas pessoas, que a firmeza desse laço pressupõe virtudes para cada uma das personalidades envolvidas. A virtude da reciprocidade e da lealdade e da confiança. São 3 pressupostos muito, digamos assim, ativos, que digamos, aperfeiçoa o laço entre uma pessoa e outra e joga para um nível mais elevado do afeto social. Então, eu diria que a amizade, como disse Aristóteles, é uma só alma unindo 2 corpos. Sejam pelas similitudes, pelas contrariedades, ou como diria Kierkegaard, que o outro não é um segundo eu, contrariando Pitágoras, que o outro é um primeiro tu. Ou seja, é uma individualidade comigo interagindo. É importante pensar isso porque a gente discute nas mesas dos bares e, enfim, em rodas mais descontraídas, a gente tem uma visão muito ampla do que é amizade. E quando você traz que é esse encontro de similitudes e contrariedades, né, onde há uma reciprocidade, a gente começa a refinar esse conceito de amizade. Muitas pessoas vão pensar a amizade apenas como uma relação unilateral, né? Utiliza daquela relação, muitas vezes para se promover, muitas vezes para tirar algum proveito específico, e esse proveito ele não é tirado da outra parte, né? Eu vou colocar como exemplo aqui a caridade, né? Tem muita gente que interpreta a caridade como amizade, mas quando você é caridoso com alguém, automaticamente você está hierarquizando, porque você reconhece aquele alguém como necessitando de algo e você, né, vai poder promover algo a ele, vai poder propor algo a essa pessoa. Então, você reduz as possibilidades de comportamento, as possibilidades de resposta. Outro exemplo é a violência, né? Porque a violência, ela emudece, e quando a violência emudece, é impossível que a gente responda, não é? São tanto a violência quanto a caridade são relações unilaterais. Quando a gente fala de amor, né? A gente vive um tempo onde cada vez mais está sendo discutido as relações, só fazendo um parêntese, as relações maritais, a violência doméstica, né? E a gente pode questionar se realmente é amor onde há violência, onde apenas parte de uma relação que hierarquiza de alguém que emudece o outro a partir de um poder que se coloca. Então, eu lembro de uma frase do Leonardo Boff, que ele vai dizer que cuidar da amizade é cuidar da própria vida. Né? A gente pensar que justamente nessas similitudes e nessas contrariedades, nesse contraste, né, que vai nascer uma relação, acho que híbrida, né? Porque a relação de amizade ela não é necessariamente algo que se repete. Eu acho que cada encontro desses, cada encontro de almas, né, como você fala, Spencer, vai gerar o rizoma, né? Vai gerar aquela planta híbrida que a gente não tem muita certeza de onde ela vem, ela não vai se reproduzir, mas ela está ali, na beleza, na singularidade dela. Então, eu percebo muito isso, a amizade enquanto cuidar da própria vida, porque é justamente nesse contraste que a gente vai se desenvolver. Né? Eu preciso de um outro que me reconheça para que eu possa me constituir, para que eu possa me reconhecer, para que eu possa me enxergar. Não é? E a importância disso, não é? A gente pode ver pessoas que se utilizam de outras pessoas, não por uma amizade. Eu lembro de quando a gente estava voltando um dia de uma aula em Caruaru, e você falou para mim, Gabriel, é muito fácil encontrar amigos quando a gente está mal. Mas quando a gente está bem, os amigos somem, porque justamente eles não vão poder me prover nada, eles não vão poder mostrar, olha, eu estou lhe ajudando, né? Estou lhe tirando desse buraco.
se a gente não está em nenhum buraco, não tem ninguém para tirar a gente, as pessoas esquecem, né? As pessoas simplesmente deixam de mão. Então, eu acredito que tem muito disso. A amizade não necessariamente é o ato de ajudar o outro, mas é justamente o ato de autorizar esse outro, né, nesse auxílio e o desenvolvimento pessoal. Não é? Porque se eu estou bem, se eu não tenho nenhuma necessidade evidente, essa pessoa continua me sendo útil. Porque é justamente nessa dialogia que eu vou conseguir me reconhecer enquanto cidadão, né, dessa relação ética que vai além de uma questão moral, de código de normas, né, porque a norma por si só ela não define a amizade. A amizade ela respeita a norma, mas ela faz sempre esse questionamento, ela coloca a roda para girar. Então, eu entendo que a amizade ela passa a acontecer quando a gente consegue encarar por essa perspectiva, né, para a gente poder desenvolver de uma questão quadrada, de uma questão normativa, e disso, nesse encontro de almas, né, construir algo híbrido, né, que independente de ser uma amizade que dure 5, 10, 15 anos, não é a quantidade de anos em si, né, mas o que aquela amizade deixa como significante. Muito bem, Gabriel. Eu acho que a gente pode fazer um experimento empírico de um verdadeiro teste de amizade. É quando você compartilha a sua alegria com o outro. Quando você compartilha a sua alegria. É muito fácil dizer, e é verdade também por parte, que amigo é aquele que oferta o ombro na hora em que você está, digamos, combalido, quando você está depauperado, quando você está sofrendo. Mas eu acho que o grande teste da amizade ainda não é quando você tem alguém que te apoie nas horas difíceis ou nas horas tristes, como diria o refrão, né? Amigo certo é aquele que aparece nas horas incertas. Mas eu diria quando você compartilha as suas alegrias. Aí você percebe no semblante do seu amigo se ele está vibrando com você ou se ele está naquele momento te descontentando com sua alegria. Porque a prova mais venenosa de uma inimizade através de uma amizade que vai se deteriorando é a inveja. Esse é o elemento corrosivo. A inveja é o meu entristecimento pela sua alegria. Como é que você pode pressupor amizade entre duas pessoas se você não se alegra com a alegria do outro, mas apenas você socorre esse outro nas suas horas de tristeza? Então eu acho que nesse sentido, o amigo é aquele que também vibra nas horas da alegria, quanto também aquele que está te socorrendo nas horas difíceis. Fazendo uma analogia entre jogar tênis e frescobol. No jogo de tênis, um tenta tirar o outro da jogada. A intenção é eliminar o outro. No bate-bola. No frescobol, a intenção é de manter a sincronização entre os dois. O meu interesse é que o outro pegue a bola, que jogue para mim, que eu mantenha esse retorno garantido nessa recíproca relação. Então tem muitas amizades que são feito jogo de tênis, que tenta tirar o outro da jogada, enquanto outras são feito frescobol, mantendo, sustentando na reciprocidade. Por isso que muitas amizades se deterioram, por conta da própria inveja, que é uma espécie de uma antítese à própria amizade. Se você pensar assim, inveja, ela está instituída nas relações próximas. Você não vai invejar uma pessoa que está na Europa muito bem, você vai invejar as pessoas mais próximas de você. A inveja é um fenômeno da aproximação afetiva e convivencial com o outro, e aí perpassa a questão da amizade. Eu estava aqui me lembrando de um elemento muito interessante para jogar aí para o pessoal e debater conosco, da mitologia grega, que conta a história entre duas pessoas que eram muito amigas, o Damon e o Pítias, na cidade de Siracusa, na antiga Sicília, século IV a.C., para ser bem mais, digamos, preciso em relação à informação mitológica. Damon e Pítias eram tão amigos, mas eram diferentes. Pítias fazia mais uma apresentação política, gostava de expor suas ideias filosóficas na arena pública, enquanto Damon era mais tímido e retraído.
ou seja, diferentes, mas muito próximos e amigos. E certa feita, Pythias foi condenado pelo governo de Siracusa, porque ele fez uma provocação política, agredindo assim o governador, assim este entendeu, era um ditador, que ali sentenciou a prisão de Pythias para uma condenação à morte. E Pythias foi resignadamente para a prisão esperar o dia da sua condenação. Prescrevia na legislação local o direito ao condenado ao último pedido. E Pythias fez seu último pedido, de ir à sua residência e se despedir da sua esposa e do seu filho, que ficava em outra cidade. Naquele tempo, o rei, que era Dionísio, ficou muito contrariado, porque como é que ele poderia liberar um condenado para uma outra cidade? Certamente ele não votaria. Então, o governador teve uma ideia. Você vai, mas o seu amigo, ele vai ficar no seu lugar como garantia. E Damon entrou na cela para ser a garantia de que Pythias iria votar. As semanas foram passando e Pythias não chegava. E o governador, ali zombando de Damon, que tinha ali a consciência plena de que Pythias era um homem virtuoso, um homem de caráter, e seguramente votaria para cumprir ali o que ele tinha prometido, e nada de Pythias chegar, até que finalmente Pythias chega, e para surpresa de todos, ele substitui Damon para a sua condenação natural. E ali, como Pythias votou e ninguém esperava, e Damon se colocou voluntariamente no lugar de Pythias para ser condenado e aceitou a convocação do rei, então aquilo foi tão comovente, foi tão tocante, que fez com que o próprio governador liberasse os dois, dizendo: a amizade salva até mesmo os condenados. Então, teria assim, fazendo o contraponto a Dostoiévski, não é a beleza que salva, né? Não é a caridade que salva, a amizade salva, e para aqueles que têm amigos, sabe muito bem, nas horas da tristeza ou da alegria, quando você tem amigos, então você tem o que pode te salvar. Eu acho que a amizade não só salva, mas também ela nos livra e nos protege de um processo de alienação. Não é? Quando a gente vai pensar no que é verdade, para um filósofo que nos é muito caro, que é o Nietzsche, né? Quando ele fala dessa busca pela verdade, é a busca por uma verdade que não é dita por alguém, né? Ele até fala: você quer buscar a verdade, então você vai precisar enfrentar um deserto de 1000 solidões, vai precisar de novos ouvidos para ouvir novas músicas. Então, o próprio processo de amizade, ele também requer, não é, que a gente passe por um processo de não colocar necessariamente pessoas em patamares acima do nosso. Né? Nesse exemplo que você trouxe, o que ficou preso poderia dizer: não, ele não vai voltar, me solte, ele que é o condenado, né? Se referindo sempre a uma escala, vamos dizer assim, de hierarquia acima da confiança que ele tinha no outro amigo. Né? E eu acho que muito da amizade é um certo salto de fé, um certo salto no escuro, porque por mais que você conheça o outro, não é? As possibilidades de reação, de comportamento, de atitudes do outro são infinitas. Né? Até quando a gente trabalha na clínica psicológica, por mais que a gente saiba que hajam tendências de ação, o nosso paciente ele pode simplesmente tomar uma atitude que vira o jogo, e a gente, né, enquanto terapeuta, não esperava que ele fosse fazer isso, ou pelo menos isso tão cedo. Então, eu também acredito muito na amizade, enquanto esse processo de desalienação, de você não acreditar algo, né, não estou falando necessariamente, vamos dizer assim, de uma referência, como hoje são os youtubers ou os blogueiros. Eu falo também de líderes religiosos, eu falo desses gurus que estão proliferando hoje em dia, eu falo de políticos de maneira geral, eu falo muitas vezes da nossa relação com divindades, né? Quem tem alguma religião, porque isso mina muito as possibilidades de um encontro com o outro, né? E de um encontro com o outro que eu não digo nem que seja ausente de amarras,
mas que nós reconheçamos quais são as amarras que nos prendem, né? Porque as amarras, elas são, eu acho que, irremediáveis. Não há um ser humano que não tenha algum ponto de amarra, né? Ninguém é 100% livre nessa perspectiva. Então, trazendo a citação do Renato Russo, que é um cantor que eu gosto muito, ele vai dizer numa música que eu não preciso de modelos, eu não preciso de heróis, eu tenho os meus amigos, né? E quando a vida dói, eles estão lá para me ajudar. Então, eu não sei se você pensa também dessa forma, Spencer, mas eu vejo muito a amizade também enquanto algo que nos coloca com o pé no chão, né? Que faz a gente perceber, eu não preciso de grandes atos de heroísmo, eu não preciso de grandes exemplos que me mostrem o que eu devo ou o que eu tenho que fazer, porque eu construo algo nessa relação que vem desde base. E para esse castelo desmoronar é mais difícil, porque ele está construído desde a fundação. Ele não é algo que eu pego e faço Ctrl+C e Ctrl+V, que eu copio e colo, e na primeira ventania, né, que nem um castelo de areia, sopra para longe. Muito bem, eu penso que a amizade salva até casamento. Você citou o Nietzsche, e que o parafraseou foi o Jean-Paul Sartre, com Simone de Beauvoir, que foi um casal que chegou a dizer que, para você saber a sustentabilidade de uma relação, no caso, estou me referindo a um casamento, é se você consegue manter uma boa conversa depois de uma noite nupcial. Ou seja, esse laço fino ao qual você se refere, né, e que coloca o sujeito no chão, é o que permite o sujeito voar. O que faz você voar não é quando você não tem, digamos, na relação com o seu amigo, o enfeite, a bajulação ou a concordância contínua. É sempre suspeitável pensar um amigo que não se coloca, muitas vezes, quando assim necessário, contra a sua posição. Mas com o intuito de poder, mesmo colocando a amizade em risco, pelo fato de frustrar uma ideia que você tem, ele ainda assim pensa, prefiro salvar o meu amigo a manter uma amizade vendo-o perdendo-se. E aí o amigo faz o contraponto e rompe a ideia delirante, se colocando de uma forma, digamos, interventiva, elucidativa, argumentativa, fazendo com que a pessoa reflita. Eu acho que a amizade tem essa qualidade, não apenas de um repertório de conversas que são constituídas historicamente, que vão confirmando e alimentando esse laço. Esse laço pode passar por conflitos, mas ele tem um potencial de resolutividade muito grande. As boas amizades não são aquelas que não têm problemas. As boas amizades são aquelas que têm competência de resolver os conflitos. Isso é muito interessante porque a gente humaniza essa relação. O risco de uma amizade idealizada é de que você vai esperar, e no fundo é uma camuflagem, de que você quer receber do outro e nunca se dá. Porque o ato de se doar é o ato de colocar-se em risco perante o outro. Porque você pode, se colocando, contrariar o outro e perder essa amizade. Então, são constituições muito finas. E eu acho que tem uma outra propriedade também, muito requintada da amizade. Quando você encontra naquele amigo, não apenas o ombro onde você vai se socorrer, onde você encontra nesse amigo também a mão que vai caminhar com você, né? Que é justamente um certo desprendimento em relação à própria amizade. E aí eu me lembro de um conto de Rubem Alves, A Menina e o Pássaro Encantado. A menina era solitária e tinha no pássaro que a visitava diariamente o seu grande amigo. Esse pássaro tinha uma peculiaridade, que todo dia ele vinha com a plumagem, com a cor diferente. Quando ele vinha branco é porque ele tinha passado pelas montanhas invernosas. Quando ele vinha amarelado, porque ele tinha voado sobre os campos vespertinos. Então ele vinha sempre com a cor diferente. E ali foi despertando naquela menina uma profunda saudade, uma profunda tristeza na ausência
do seu amigo, do seu passarinho. Certa feita, ela resolveu, eu não quero mais sofrer, não quero mais passar por essa tristeza, e resolveu comprar uma gaiola e prendeu o pássaro. E ela começou a perceber que o pássaro começou a deixar de ter suas características coloridas, sua plumagem foi se ressecando, o pássaro foi perdendo sua competência de cântico. E aí ela se deu conta daquilo que é muito interessante na amizade, que é a lealdade, a confiança, a reciprocidade, quando ela disse, não posso manter uma relação com alguém ou cultivar uma amizade que seja só boa para mim. É aquela ideia de você sufocar o amigo, comprá-lo e fazer dele simplesmente uma fonte passiva para você derrubar seus problemas. Quando você não percebe que esse outro, neste instante, não é propriedade sua. Porque tem aqueles cultivos de amizade e que a pessoa controla o outro. Não só controla, como usa o outro. E não tem essa reciprocidade de perceber a maneira da menina em relação ao pássaro encantado, que a natureza dele era voar. Quando eu consigo perceber a natureza do outro e não a sufoco, porque tem pessoas que têm sede de amizade. A ideia facebookiana, a ideia do Facebook era justamente para matar essa solidão que Zygmunt Bauman colocou muito bem, que a solidão foi um outro nome, na verdade, liberdade foi um outro nome que nós demos à solidão. A falsa liberdade de ter 5.000 amigos no Facebook. Né? Então, dá aquela sensação que você está tamponando a solidão. Então, a boa amizade é uma confissão entre duas solidões. Nunca a amizade funciona quando você usa o outro para ser o receptáculo das suas dores. Apenas isso. E você vê muita relação egoística nesse sentido. A guisa de amizade. Então, a amizade requer justamente esse desprendimento do tipo, não é hora de eu ligar para essa pessoa e estar sufocando com meus problemas. Eu quero saber como essa pessoa está. Quantas vezes uma amizade é desfeita porque você nunca se coloca para escutar o seu amigo, mas só quer fazer com que ele o escute. Isso. Me lembrasse agora, Spencer, eu vi uma postagem, um story do Instagram de uma colega minha, que iniciava da seguinte forma, uma pessoa fazendo uma postagem no Facebook, dizendo assim, você vê quem são os amigos de verdade quando, durante a quarentena, eles param de lhe mandar mensagens diariamente. E aí um X nessa frase e embaixo dizendo, né, o amigo de verdade é aquele que compreende que nós estamos passando por um momento tão atípico, né, que muitos reconhecem que é necessário, né, que estão reconhecendo, que muitas vezes estão vendo pela primeira vez a necessidade de estar só, né, de encarar um pouco essa solidão, que não necessariamente é algo negativo. Eu acho que a solidão, enquanto constituição do ser, né, no mundo, ela foi minada, como você diz, pelas redes sociais, e eu acho que a solidão ela é muito importante, porque é justamente nesses momentos mais contemplativos que nós podemos elaborar justamente aquilo que nós construímos com as nossas amizades. Então, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, de maneira geral, ele acelera, né, ele inverte uma ordem temporal, né, se a gente for pensar o tempo cronológico, ele por si só é uma forma de organização, e isso é muito importante, mas também é sempre utilizado pelo ser humano para poder afastar, né, os fins, né, os encerramentos, seja o fim de um ciclo, seja o fim de uma atividade, seja o fim da própria vida, né? Existe sempre um amanhã, sempre um amanhã, sempre um amanhã, mas isso parece até hipocrisia, porque ao mesmo tempo que sempre existe um amanhã, eu quero tudo que o outro faça por mim agora. Então, se para mim sempre existe um amanhã, por que para o outro não? Né? Então, o Facebook, as redes sociais, eles mexeram, né? Eles realmente enlouqueceram o tempo, essa noção de temporalidade, e mudou também de uma questão qualitativa para uma questão de ordem
quantitativa, né? Como o senhor mesmo diz, não importa a qualidade das minhas amizades no sentido de aprofundamento, mas quantas amizades eu tenho, quantos bons dias eu tenho, quantas correntes de bom dia eu recebo, quantos GIFs, quantas figurinhas no WhatsApp eu recebo. Então, assim, a gente não quer aqueles momentos significativos, a gente não quer aqueles gozos construídos, né, de uma relação que se constitui com base nesse amor que você explicou tão bem. Mas a gente quer esse gozo repetido, esse gozo curto, né, esse prazer intenso, né, mas aí, a partir do momento que esse ciclo vicioso se quebra e a gente também não se mostra como, de certa forma, autossuficiente com a nossa solidão, né, eu acho que isso dá margem para muitos dos transtornos mentais como a gente conhece hoje, né? O Byung-Han, naquele livro A Sociedade do Cansaço, ele vai hipotetizar que a depressão é justamente um efeito colateral das mudanças nas relações denunciadas pelo Bauman. Uma liquefação, né? Podemos utilizar a metáfora de Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida, onde os afetos ficaram muito líquidos, né? E, de fato, essa perda de densidade afetiva devido a essa necessidade multiplicativa e quantificadora da amizade, você mostrar quantos likes você tem, é uma necessidade, digamos assim, de um drama shakespeariano, do tipo, se eu não receber likes do outro e não provar que eu tenho muitas amizades ou pessoas que me seguem, do que valerá ou o que será a minha vida, né? O Hamlet faz essa pergunta a Horácio na peça de Shakespeare, que é o seguinte: o que será de mim quando todos aqueles que pensam que devo ser morrerem, né? O que vai sobrar, né? O que vai sobrar de você quando você fizer uma postagem e ninguém der um like, né? O que vai sobrar? Sobra o quê? Sobra você, a pessoa mais importante, né? Então é muito mais confiável criar relacionamentos com pessoas constituídas, como eu falei, amizade como formação de um bom caráter. A amizade é atributo da virtude. É impossível ser amigo de outrem se eu não tiver uma composição de virtudes. É impossível ser amigo se eu não tiver uma ética. Lembrando mais uma vez o Etienne Laboissy, né? Pessoas não éticas não têm amigos, têm cúmplices. Então as pessoas têm cúmplices de suas falsas alegrias pelos likes que demandam receber. E é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso, o Freud fazendo aí uma provocação quando você traz o Nietzsche, né? E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não escutavam a sua música. Ele faz a pergunta psicanalítica, que é: o que vem primeiro, a palavra ou a música? Né? O que faz uma criança brincar, já que ela não consegue verbalizar ainda, né? É a jogada do forte dá, né? Para quem não conhece um pouco de psicanálise, é a criança que joga o carretel, enquanto o carretel ali, que Freud, como avô, quando Ana Freud, sua filha, sai para fazer algumas compras, deixa a criança de 1 ano e meio no berço, e Freud, quando percebe que ela fica angustiada pela ausência da mãe, dá um carretel para a criança brincar. E a criança joga o carretel e começa a rir naquele momento, e começa a puxar o carretel. Mas, de repente, esse carretel ele vai para baixo do berço, e a criança entra em desespero. Então, ele começa a perceber que, na falta, o que vem primeiro é a angústia. Na presença, o que vem é a alegria. O que é a amizade? É uma alternância entre uma angústia que eu sei que tenho que saber lidar e posso compartilhar com meu amigo. As verdadeiras relações não são necessariamente constituídas pelo compartilhamento das alegrias, mas pelo compartilhamento das angústias. É quando você chega em casa, quando sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, e pode compartilhar algo que te perturba também. Isso cria um laço, como diria Freud, o que vem primeiro, a palavra ou a música? Né? Então, a maneira nietzscheana, né? Eu diria que nem a palavra nem a música. Como diriam os psicologistas evolucionistas, o primeiro traço de comunicação do ser humano foi justamente o riso.
O riso foi o primeiro símbolo de comunicação do ser humano, né? Então, eu diria que a amizade, ela faz uma alternância entre o riso e a lágrima, entre o compartilhamento da angústia e da alegria. Isso refina o laço, porque você tem com quem contar. Isso bate na constituição do ser humano. Quando Donald Winnicott, psicanalista britânico famoso, levanta o conceito de Holden, sustentação. Vamos lá para os primórdios da nossa constituição primária. Quando nós estamos no ventre da mãe, quando nós não recebemos ainda o sol do mundo, e a gente é expulso, sem aviso prévio, sem nada, e a gente é jogado para o mundo desconhecido, a nossa primeira manifestação é o choro. Não existe relato de uma criança que tenha nascido sorrindo. Todos nascemos chorando. Mas aí que vem o toque de Winnicott. Onde está o verdadeiro afeto humano? Onde nasce o ser humano? O ser humano não nasce, ou a criança não nasce quando sai do ventre da mãe. A criança nasce quando ela recebe o abraço da mãe depois que ela é expulsa do ventre. Este abraço no colo da mãe constitui o afeto na seguinte inscrição: o mundo é um naufrágio, como diria Cal e Asperis. Eu estou náufrago no mundo, mas eu tenho em quem me sustentar. Eu tenho alguém que eu posso contar. É a lembrança primária de que eu tenho, apesar de todas as dores, alguém a quem socorrer. E aí a gente cria nossas mitologias, nós criamos nossas religiões, nós criamos nossas amizades metafísicas ou amizades humanas. Mas todos nós precisamos ter alguém por nós. A angústia, né, que logo após o Freud, o Lacan vai desenvolver e dizer que a angústia é o afeto que nunca se engana, né? A angústia, ela é o afeto constituinte do ser humano, porque é justamente o que vai denunciar uma falta, e como essa falta, ela nunca se completa enquanto houver vida, a angústia, por mais que nós, né, possamos tentar sufocá-la, e fazendo um paralelo com a terapia de aceitação e compromisso, uma terapia contextual, né, terapia comportamental, ela vai colocar justamente o contraponto entre comportamentos de controle e abertura à vulnerabilidade. Né? Quando a gente fala na clínica, por exemplo, em aceitação, muitas pessoas tendem a ficar em uma postura defensiva. Por que eu preciso aceitar isso que está acontecendo comigo? Né? Se abrir a essa vulnerabilidade, a aceitação dessa angústia, é muitas vezes o primeiro passo para que a gente possa construir algo a partir disso. E a amizade, justamente, enquanto você disse, né, essa alternância entre momentos de angústia, né, e esses momentos de prazer, de saciamento da presença, é justamente o que move a própria amizade. Né? Se a gente colocar dois amigos para morar durante um mês no mesmo apartamento, isso pode ser terrível para a amizade. Porque onde vai haver um momento de solidão para autocrítica, né? Muitas vezes, quando a gente recebe no consultório pessoas que se queixam de seus casamentos, é porque muitas vezes eles não compreendem a necessidade disso, né? Quando você fala teu exemplo, depois da noite de núpcias, os casais, eles chegam a conversar, não é? Eu não sei se a gente poderia considerar isso necessariamente uma amizade, mas talvez um modo amigo de se construir a relação marital. Não é? Eu acho que por mais que as relações elas não se constituam propriamente da amizade, né, partindo do pressuposto de que a amizade ela precisa envolver pessoas justamente em um grau de igualdade, onde não acha necessariamente uma hierarquia, mas isso também não impede que nosso modus operandi nas relações, né, sejam um modo amigo de tratar nossos esposos, nossas esposas, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossas namoradas e namorados. Então, é importantíssimo a gente pensar isso, porque se a gente começa justamente a pensar muito nessa questão de ter um modo de funcionamento muito pelo controle e não se abre essa vulnerabilidade,
a gente muitas vezes está criando uma zona de conforto, que a gente sabe como sofre, a gente sabe onde dói, mas a gente está deteriorando tudo aquilo para além dos muros daquela minha zona de conforto. Né? Spencer, a gente está chegando pertinho do nosso tempo. Eu pergunto a você se a gente continua, se você gostaria de fazer suas considerações para a gente terminar não sendo cortado. Nossa live não ser cortada. Vou fazer um fechamento rápido aqui na minha perspectiva. Vou dizer assim, a amizade é o direito e a liberdade que você tem de escolher a família que você deseja e não a família em que você nasceu. Então, e para finalizar, quando certa feita perguntaram a Confúcio, quando é que a gente sabe que uma vida valeu a pena ser vivida, ele usa a seguinte metáfora. Quando tu nascestes, todos sorriam e tu eras o único que choravas. Para saber de se tua vida valeu a pena, vives a tal ponto cultivando amizade, para que quando tu morreres, sejam eles os que vão chorar e tu aquele que vai sorrir. Ótimo. Eu me lembrei agora também da obra Metamorfose, do Franz Kafka, onde o Gregor Samsa, né, o protagonista do livro, é um caixeiro viajante, ele trabalha muito viajando, ele não tem muito tempo para cultivar amizades, ele nunca se casou, a vida dele é focada no trabalho, é focada num ritmo frenético, e não existia o tempo para essa solidão, não existia o tempo para poder cultivar a relação com o pai, que tinha problemas de saúde, com a irmã, que era uma jovem sonhadora, com a mãe, que era uma mulher frustrada pelo casamento. Ele nunca se atentou à possibilidade que ele tinha de transformar essas relações. Né? E aí, eis que o Gregor Samsa, de tanto trabalhar, de não ter tempo para a sua solidão, de não ter tempo para construir relações afetivas fortes o suficiente, ele acorda certo dia, metamorfoseado, né, em um inseto gigante. Muitos dizem que é uma barata, outros dizem que é um besouro. E ele não se reconhece naquilo. Né? Então, eu vou falar agora, parafraseando Nietzsche, o torna-te quem tu és. Né? Eu acho que a relação da amizade, quando a gente para esse tempo frenético, né? Essas relações frenéticas, esse eu que não se abre ao nós, né? Quando nós realmente percebemos quem nós somos ou no que nós nos transformamos, né? Vai ser extremamente angustiante, vai ser extremamente desolador, e nós não vamos ter, nem nas relações, nem em questão de competência pessoal, né? Capacidade para olhar no espelho e falar, este sou eu. Né? Vamos olhar o inseto, não vamos nos reconhecer, porque simplesmente não demos tempo nem para nós mesmos e nem para um outro que possibilitasse que a gente se reconhecesse, tanto na igualdade quanto na diferença. Então, Spencer, pode falar. O pessoal está pedindo para você gravar a live, não esquecer. Assim que eu encerrar, eu já salvo, envio para você e posto também no IGTV. Então, muito obrigado pela companhia aí, né? Gabriel, obrigado também pela troca. Houve reciprocidade, a lealdade. Nos conhecemos há 10 anos, né? Quando eu vi pela primeira vez ali com o meu aluno, eu disse, esse vai fazer parte da minha família. Muito obrigado. Eu que agradeço, Spencer. Hoje eu tenho o orgulho de dizer, né, que para além de ter sido seu aluno, de ter sido orientando o seu no mestrado, sou seu amigo, né? E é uma amizade que se constitui justamente de uma confiança que não necessita estarmos nos comunicando todo dia, né? Mas às vezes a gente se fala de 2 em 2 meses, mas é como se fosse uma conversa continuada que se iniciou há quase 10 anos atrás, né? E que rende frutos em diferentes perspectivas, né? Desde 2014 nós publicamos, né, juntos, sejam artigos, sejam capítulos de livro, que eu acho que também funcionam como marcos dessa amizade. Né? É importante que a amizade produza algo, não no sentido facebookiano, né, como você coloca, mas no sentido de dizer, essa amizade conseguiu se concretizar em algo que fica para a posteridade, que fica para que alguém tire proveito de alguma forma. Para coisa pública.
É, verdade. Mas o sinal de que a amizade, ela ocorre na polis, Uma dimensão né? política, na polis. Isso é verdade. Spencer, muito obrigado. A gente se Um fala abraço. e até a próxima.